Rapaz, gente, eu vou falar sobre o cinto e as sandálias. Então, vou começar primeiro pelo cinto. O cinto da verdade é a primeira na lista que o apóstolo Paulo escreve em Efésios 6. E é uma das partes mais importantes da armadura. Só que uma pergunta que eu fiz na minha cabeça é que quando você vai vestir sua roupa de manhã, antes de colocar a sua calça, você coloca o cinto primeiro? Não, né? Então por isso que eu pensei, mas por que o apóstolo Paulo colocou o cinto primeiro na lista? Porque você não usa o cinto primeiro antes de colocar o resto da roupa. E esse cinto que o apóstolo Paulo estava se referindo aqui não é o mesmo cinto que nós conhecemos hoje em dia. Algo interessante é que nas versões mais antigas da Bíblia, tipo King James, eles não falam exatamente cinto. Eles falam outras coisas, tipo a forma que você coloca o cinto, mas não fala, coloca o cinto da verdade. Fala, estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Que está no versículo 14. Os soldados romanos, naquela época, eles usavam 2 cintos. Um debaixo da armadura e outro por cima. Agora, por que eu vou explicar? Os soldados, eles primeiro enrolavam uma corda em volta da cintura deles. Em seguida, eles colocavam as suas túnicas, que era tipo meio que um vestido que eles usavam naquela época. E eles basicamente, vamos supor que eu estou com um cinto, eles enrolavam a túnica assim, na corda. E isso era para ficar firme e grosso aqui na cintura assim, para que, tipo, quando ficar grosso, ia segurar o resto da armadura que estava por cima, que seria a couraça, né? Aí ajudava a segurar o resto e, tipo, meio que distribuía o resto do peso da armadura também. Porque antigamente, se você, tipo, aqui você vê que é tudo metal, whatever, é bem pesado. Então, para você carregar tudo, você tem que meio que distribuir aquele peso no seu corpo. Aí, fazendo aquilo com a corda por baixo, ajudava. Um exemplo que eu pensei também é quando você vê aquelas pessoas, tipo, na academia, né, fazendo exercício, whatever, pegando peso pesado. Tem alguns que usam aquele cinto grandão, bem grosso assim, que é para proteger a coluna deles. Porque quando você vai pegar algo pesado, pode machucar a sua coluna se você não carregar de uma forma, certa, or if you're not careful. Então era basicamente isso, essa corda. O cinto aqui, o apóstolo Paulo fala que representa a verdade. Mas não é o tipo de verdade que nos impede de mentir, por exemplo. Não é isso que ele estava querendo dizer. É claro que é importante nós cristãos falar a verdade, não mentir e tal, mas não é isso que ele estava falando. A primeira coisa que eu pensei foi em João 14,6, que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esse cinto está representando Jesus. Não é a verdade que eu falei, mas Jesus fala, eu sou a verdade. Então é basicamente isso que está representando esse primeiro cinto. Da mesma forma, a cinta foi o primeiro passo para os soldados romanos. Tipo, quando eles foram vestir a armadura, eles colocavam esse primeiro cinto primeiro, né? Aí, isso era o primeiro passo para eles. Qual que seria o nosso primeiro passo? Seria aceitar Jesus. Isso é o nosso primeiro passo quando nós vamos nos vestir com a armadura de Deus. Nada mais do resto da armadura pode funcionar ou ser entregue a nós sem Jesus primeiro. Então não tem como você ser salvo, não tem como você ter justiça, conhecer a verdade. Não tem como você pregar o evangelho sem Jesus. Isso não faz sentido. A primeira coisa que um cristão faz é aceitar Jesus. Isso sempre é o primeiro passo. Ele que é o foco. Igual fala em João 1,
versículo 1 ao 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, igual eu falei, nada, você não vai conseguir ter os frutos do Espírito, ser paciente, amar o seu próximo e nem revestir com o resto da armadura sem primeiro ter Jesus, aceitar Jesus primeiro. O cinto da verdade é a base da sua armadura. Em 1 Coríntios 3:11 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus é o teu fundamento, Ele é a tua base. Muitas vezes nós ficamos sobrecarregados com os nossos pecados. Ninguém nunca disse que ser cristão seria fácil. Carregar a sua cruz não é fácil. Através da nossa própria força, nós iríamos desistir no meio do caminho. Mas Jesus tira esse peso das nossas costas, como diz na palavra de Deus: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Também esse cinto, como eu falei, o outro cinto, o segundo, que ia por fora, ele segurava a couraça e outros equipamentos como a espada. Então esse cinto, os dois, mantém todo o resto da armadura unido no final e completa o processo de ser cingido, como o apóstolo Paulo falou. Então é o primeiro e o último passo. E isso também me lembrou de Apocalipse 22:13, que fala: eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Então, a partir do momento em que damos o primeiro passo de aceitar Jesus, Ele nos veste com o resto da armadura e nos transforma. Agora eu vou falar sobre as sandálias que o apóstolo Paulo fala no versículo 15, que é os calçados do evangelho da paz. Os soldados romanos, geralmente eles usavam as sandálias que pareciam meio botas, in a way. E essas sandálias romanas foram feitas para marchar e lutar, com solas resistentes, e muitas vezes tinha uns pregos por baixo assim, para suportar terrenos acidentados. Uma regra comum era que se todos os soldados estivessem com as suas sandálias toda amarradas assim, significava que eles estavam prontos para ir batalhar. E para nós hoje, como que nós podemos conectar isso com a nossa vida hoje como cristão? Isso não significa que nós vamos colocar a nossa bota literalmente e ir para as ruas e fisicamente lutar com alguém. Não. Espiritualmente, essas sandálias mostram que estamos prontos para sair e falar da palavra de Deus em paz, como Jesus fazia, e eu vou explicar. Não vamos sair para evangelizar como nós sempre fazemos, mas a tia nos ensina, tem que ser amoroso, tal, tem que sorrir. Não vamos sair para evangelizar, falar do evangelho de Deus e gritar com as pessoas. Se alguém não aceitar o seu panfleto, você grita com eles, você bate neles. Não é assim que Jesus fazia. Porque você vê muitas vezes tem gente que vai evangelizar, falar de Deus e tá com aquelas placas lá: se arrepende, senão você vai pro inferno. É assim que tem que fazer? Não, porque não foi assim que Jesus fazia. Ele era paciente, compreensivo e pacífico. É a mesma coisa que nós precisamos ser.
essas sandálias que colocamos não estão apenas dizendo: ah, eu estou pronto para sair para as ruas e falar do evangelho assim, mas também está falando: eu sei o que eu devo fazer. Porque não é só pegar e fazer de qualquer forma. As coisas de Deus não são assim. Você tem que fazer com reverência, você tem que estar preparado, e também você tem que limpar o seu coração e se refletir na palavra. Porque se você estiver fazendo por outros motivos, a não ser para engrandecer o nome de Deus, então não vale a pena. Então, isso que é o importante. Não faz sentido você usar essas sandálias do evangelho se você estiver só distanciando as pessoas de Deus. Porque as sandálias é para você ir pregar do amor de Deus, whatever, e trazer eles para a presença. Então tem uma forma certa de você fazer, igual Jesus fazia, com carinho, com amor, e é assim que nós devemos seguir. Quando os romanos saíram para a batalha com a sua armadura, você podia identificar quem que era romano e quem não era. Então, é claro que o objetivo deles era para representar os romanos e vencer a batalha. E eles tinham um alvo. Mas a maioria dos cristãos hoje, a igreja, eles não se importam em representar quem Cristo é. Eles não se importam com as outras pessoas e trazer eles para o reino de Deus. Você não vê isso muito hoje. Hoje você vê muitas pessoas: ah, eu fico no meu canto, você fica para lá, and that's it. Eu sigo com a minha vida. Não é assim. Cristão não é somente você aceitar Jesus e ficar por aquilo e só focar no seu. Ser cristão é também focar nos outros, nos seus amigos, os seus vizinhos, até o inimigo que você nem quer olhar para a cara dele, mas você tem que conversar com ele, você tem que amar, você tem que respeitar. E é assim que Jesus foi. Então, nós precisamos representar Jesus aqui na terra. As características dele, com paciência, amor, e mostrar isso para os outros. Nós precisamos também perder a intimidação que temos com as pessoas, essa timidez que nós temos de falar da palavra de Deus para os outros, com um amigo da escola, no trabalho, ou talvez na sua família. Você tem vergonha de chegar para ele e falar: oh, Jesus te ama. Você não vai morrer, gente. Chega para eles e fala: Jesus te ama. Você não sabe, talvez é isso que eles estavam precisando o dia todo, né? Um abraço, sei lá, chamar eles para sair. É isso que nós precisamos fazer, porque essa timidez é o inimigo que não quer que você chegue perto daquela pessoa e ganhar eles para Jesus. Mas você tem que deixar isso para lá, deixar a vergonha para lá e ir até eles, né? Às vezes pensamos que estamos prontos para sair para as ruas e falar do evangelho aqui, nós estamos tudo no fogo aqui, tal, I love Jesus, whatever. Mas aí na hora que chega na escola e chega alguém que é ex-cristão, ateu, do LGBT, muçulmano, e eles vêm com uma pergunta ou um debate sobre Jesus, você não sabe defender, você não sabe nada da Bíblia. Não adianta você falar I love Jesus, não sei o que, eu vou para a igreja toda. Você não lê a palavra, você não sabe a verdade. Você tem que saber se defender. Isso que é a armadura. Não é só para te proteger dos ataques, não. Você tem que também batalhar. That's the point, né? É uma batalha espiritual. Então, é isso que... That's the point. O propósito da armadura. Uma pergunta. Quando vocês querem comprar um sapato novo, o que é que vocês olham no sapato quando você vai comprar? Just like shout it. Grita. Altura. Ok, well, o geral would be like conforto, tal, quanto tempo vai durar e coisas assim. Então, na época do apóstolo Paulo, os soldados romanos, eles usavam umas sandálias que foram feitas para manter os seus pés saudáveis durante longas marchas. E as sandálias eram feitas de 3 camadas de couro e eram
atados ao redor do tornozelo. Eles geralmente tinham pregos e espigões cravados nas solas para fornecer uma base firme em terreno irregular. Então, em Efésios 6, Paulo fala que para ficar firme, com os pés equipados com a prontidão que vem do Evangelho da paz. Suas sandálias do Evangelho devem fornecer uma base firme. Confiança centrada em Deus, devem ser duráveis e seguras o suficiente para protegê-lo de tropeçar. Então, volta aquilo que eu falei. Se chegar alguém e te perguntar algo sobre Jesus e você não souber responder, that's a problem. E vai chegar a gente na sua frente e falar, não sei o que, falar um monte de coisa de cristão e basicamente querer, debater com você. Mas se você tiver com as suas botas do Evangelho preparado, você vai saber se proteger e batalhar contra aquilo. Muitas vezes vai ter gente que foi enviado do inimigo mesmo, só para te testar, o quanto você sabe da Bíblia, a sua intimidade com Deus e tal. Mas quando você tiver com a armadura toda, você vai saber lutar. Você vai conseguir. Quando você tem um relacionamento próximo com o Senhor e a sua palavra, você sabe exatamente o que fazer, que foi o que eu falei. Às vezes, pode parecer que você não sabe, porque você pode estar preparado, você até lê a Bíblia, whatever, mas aí vem a timidez, vem o medo que o inimigo coloca, aí você coloca na cabeça, não consigo, não sei, não vou falar com aquela pessoa, porque sei lá, não vai gostar de mim e tal. Mas o Espírito Santo usa você na hora para entregar aquela mensagem que Ele quer entregar para aquela pessoa que você está conversando. Você não precisa se preocupar com o medo, com a ansiedade. Você não precisa se preocupar com os outros, o que os outros vão falar de você. Porque na hora que você ir lá e você tomar esse primeiro passo, depois você aceitar Jesus, você levanta e fala, não, vou deixar o medo para lá. O Espírito Santo vai te tomar e vai te usar na hora. Você não precisa se preocupar. Igual agora, tava aqui tremendo, assim, gente, não sei como que eu vou falar com o microfone e tal. Gente, é o Espírito Santo, pronto. Na hora você nem sente. E depois passa, você nem liga. Aí você fica, melhor. Então, vamos estar animados para falar das boas novas e estar prontos toda vez que o Senhor nos chamar. Porque também, gente, nós não... a obra de Deus, ok, tem vezes que pode ser que está cansativo e tal, mas vamos fazer a obra de Deus certo e também com animação, com alegria. É bom estar na casa do Senhor, é bom servir a Deus. Não chega aqui na igreja, vou ter que tocar de novo, eu vou ter que cantar, não sei o quê. Gente, que é isso? Você não quer fazer, não faz. Se for para fazer de qualquer jeito, Deus não vai receber essa adoração sua, porque não, it's not genuine. Faz com alegria e Deus vai te abençoar. Mesmo se você estiver fazendo mil coisas aqui na igreja, não importa, Deus vai te abençoar. Ele vai te entregar essa bênção. Então, gente, vamos apertar o nosso cinto, colocar essas botas e vamos batalhar. E é isso, amém.